Bom dia, pessoal. Mais um dia aí de quarentena, né? Tô aqui no meu home office. Vamos começar mais uma aula aí. Hoje vai ser a aula 2 de juros, né? A gente falou de juros simples na aula passada. Hoje é a aula 2 de juros. A gente vai falar de juros compostos, tá? Antes eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos e ativem o sininho de notificação aí para vocês receberem a notificação toda hora que tiver um vídeo novo, tá? Aqui embaixo eu coloquei também o endereço do nosso Instagram, Matemática na Quarentena. Se vocês puderem, acessem lá, me sigam lá no Instagram, que eu também vou procurar colocar diariamente lá, ou quase todos os dias pelo menos, coisas interessantes sobre matemática lá no Instagram, tá bom? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar de juros compostos, tá? Então, primeira coisa é a gente entender qual a diferença, né? Então, olha aqui, a gente já tinha falado de juros simples na aula passada. Nos juros compostos, olha aqui, o sistema de capitalização a juros compostos, os juros compostos são calculados sempre tomando como base o montante gerado, ó, vou sublinhar aqui, ó, o montante gerado no período de capitalização anterior, tá? Então, quando eu calculo os juros nos juros compostos de cada período, o que toma-se como base para calcular esses juros é o montante do período anterior e não o capital inicial como era nos juros simples. Nos juros simples, cada período de capitalização toma como base o capital inicial. Nos juros compostos, não. Toma como base o montante gerado no período anterior, tá? A gente vai ver essa diferença num exemplo daqui a pouco. Só para vocês entenderem, esse é o sistema de capitalização que tem no mundo real, tá? Esse é o sistema verdadeiro, o sistema bancário, o sistema que os bancos usam, as financeiras usam, tá? Esse sistema. Então, se você for num banco pegar um empréstimo ou investir o seu dinheiro, não pense que você vai trabalhar lá com um sistema de capitalização de juros simples. Não, aquilo não existe no mundo real. O que existe no mundo real é juros compostos, tá bom? Por meio desse sistema de capitalização, os juros são gerados em um período e são incorporados ao capital para gerar o montante que servirá de base para o cálculo dos juros gerados no período seguinte. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Então, olha lá. Peguei um exemplo aqui e eu vou calcular o montante gerado por esses R$2.000 durante 2 meses a juros de 1% ao mês nos dois sistemas de capitalização. Primeiro eu vou calcular isso a juros simples, depois eu vou calcular isso a juros compostos, para que a gente possa entender essa diferença, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o capital inicial, né? Que ele me disse que vai ser aplicado 2.000. Vou colocar aqui a juros simples, tá, pessoal? Vamos começar com juros simples. Então, capital é 2.000. Pessoal, eu tenho a taxa. A taxa é 1% ao mês. O que mais eu tenho? Eu tenho tempo, né? O tempo é 2 meses. Bom, já é o suficiente, né? Vou calcular os juros primeiro para depois eu achar o montante, tá? Então aqui é juros simples. Lembra da fórmula dos juros simples? Juros é igual a capital 2.000 vezes a taxa 1% vezes o tempo 2 meses. Já percebemos, né, que taxa e tempo estão na mesma unidade. Isso é importante, se não tivesse tinha que transformar. A gente viu isso na aula passada. Se você ainda não viu a aula passada, dá um pausa, volta na aula 1 de juros para você ver, tá? Aqui, ó, eu vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E agora fica fácil de calcular os juros, né? Juros vai ser o quê? 20 vezes 2, 40. Pronto, achei os juros. Então, como que eu acho o montante? O montante vai ser o capital mais os juros. Então, o montante vai ser 40, que é os juros, mais o capital, que é 2.000. O montante vai ser R$2.040. Pessoal, calculei aqui, ó, o montante. Lembrem-se, a juros simples, tá? JS, juros simples. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou calcular aqui. Deixa eu botar uma barrinha aqui só para separar.
Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou calcular o montante a juros compostos, tá bom? Vamos ver a diferença. Então, olha só, como é que funciona nos juros compostos? Eu não posso calcular igual eu calculei aqui nos juros simples. Nos juros compostos, eu tenho que calcular período a período, tudo bem? Então, eu vou fazer isso com o primeiro período. O primeiro período é normal, tá? Como se eu estivesse calculando dos juros simples. Então, ó, eu vou fazer, como capitaliza aqui, ó, ao mês, eu vou calcular mês a mês, tá bem? Então aqui, ó, vou calcular o primeiro juros, ou seja, os juros do primeiro mês. Qual seria os juros do primeiro mês? Vou chamar de J1, tudo bem? Vou chamar de J1. O que é J1? É o juro gerado no primeiro mês. Ah, o J1 vai ser o capital. Qual que é o capital? 2.000 vezes a taxa. Qual é a taxa? 1%. Vezes o tempo. E aqui eu estou falando do tempo de um mês. Então é 1. Tudo bem? Ah, vou cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E aqui eu acho o J1. O meu J1 vai ser quanto, pessoal? Vai ser 20 vezes 1, R$20. Esse é o J1, juros do primeiro mês. Beleza. Aí agora eu quero saber quanto eu tenho de montante nesse momento, entendeu? Então o meu montante, tá? O meu montante vai ser o que, pessoal? O meu montante vai ser o meu capital mais o meu juros 1. Tá bem? Então, meu montante aqui vai ser o quê? Meu montante vai ser o meu capital, que é 2.000, mais o meu primeiro juros, que foi 20. Tranquilinho? Tá. Esse capital aqui eu vou chamar de capital 1, tá? Ele foi o primeiro capital, o capital inicial, tá? Então, esse meu montante aqui vai ser o quê, pessoal? R$2.020. Tranquilo? Tá, esse montante, agora, ele vai ser a base de cálculo do próximo juros. Então, esse montante aqui vai ser como se fosse o meu capital 2. Tudo bem? Ele vai fazer o papel de capital, que vai ser a base de cálculo para calcular o próximo juros. Tudo bem? Então, ó, agora eu vou calcular o meu juros 2, o meu juros do segundo mês. Juros 2, juros do segundo mês. Só que o meu juros 2, para ser a base dele, não vai ser mais o capital 1, que era 2.000, tá? Agora a base desse juros 2, essa aqui é a grande diferença do juros composto para o juros simples, tá? Então agora para eu calcular os juros do período 2, eu vou usar como base o montante gerado no período 1, que é o meu capital 2, que foi aqui R$2.020. Então agora vai ser 2.020 e não mais 2.000, tudo bem? Vezes a taxa, não muda, né? 1%, vezes o tempo de um mês, 1. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, de cima e de baixo. Opa, não, só tem um zero para cortar. Um zero de baixo com um zero de cima, tá? Não posso cortar esse zero aqui do meio do 202, né? Porque para cortar o zero ele teria que estar no final, né? Então cortei um zero só. Agora vou fazer o cálculo aqui. O meu juros vai ser igual a 202 dividido por 10. Dividir por 10 é só andar com a vírgula para trás, né? Então vai ser 20,2. Pronto, achei meu juros 2. Como que eu acho agora o meu montante, hein? O meu montante agora, né? Vou chamar de montante final, tá? No montante final vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu último capital, né? Qual que era o meu último capital? Meu capital 2, que era 2.020, mais o juro gerado agora no segundo período. Quanto foi o juro gerado agora no segundo período? 20,2. Vou até botar aqui para vocês lembrarem. Olha os juros aqui gerado no segundo período. 20,2, tá? Então agora, quanto que vai ser o meu montante final? O meu montante final
vai ser 2020 mais 20,2, 2040,2. Pronto, calculamos os juros, calculamos o montante a juros compostos. Perceberam que é diferente, né? Aqui no montante gerado a juros simples, vou botar aqui de verde. Aqui no montante gerado a juros simples deu 2040 e aqui no montante gerado a juros compostos deu um pouco mais, deu 2040 e 20 centavos. Ah, deu uma diferença muito pequena. Deu uma diferença muito pequena porque a gente fez uma capitalização só por 2 meses, né? Então, assim, a diferença não foi grande, mas se a capitalização for por muitos meses, você vai ver que essa diferença cresce, aumenta, tá? Então, a juros compostos, sempre você vai ter um juros maior aí, porque é o que a gente diz de juros sobre juros, né? O juro gerado num período, ele incorpora-se ao capital para ser a base de cálculo dos juros do período seguinte. Então, os juros do período seguinte vai ser calculado sobre uma base maior, logo vai dar um juros maior. Tudo bem? Pessoal, isso aqui foi só para a gente entender a diferença básica entre juros simples e juros compostos, tá? Obviamente que a gente não vai utilizar esse processo aqui que eu fiz para juros compostos todas as vezes. Imagina que ele mandasse eu capitalizar alguma coisa aí a juros compostos durante 20 meses. Vocês acham que seria, né, interessante a gente fazer esse processo aqui, calcular os juros mês a mês? Juros 1, juros 2, juros 3, juros 4, e ir somando com capital para gerar o montante seguinte, calculando de novo 20 vezes? Não dá, né? É uma coisa absurda de se pensar. Então a gente vai usar aqui uma fórmula, tá? Então aqui estão as fórmulas para juros compostos, tudo bem? Então aqui a fórmula para juros compostos é o seguinte. Primeira fórmula é essa aqui, ó. Montante é igual a capital, que multiplica entre parênteses 1 mais a taxa elevada a n. Pessoal, n é o quê? N é a quantidade de períodos de capitalização. Eu vou explicar isso melhor, tá? E na letra B, é a mesma fórmula que a gente já conhecia de juros simples também, tá? Montante é igual a capital mais juros. Também se aplica aqui, tá bem? Mesma observação que a gente já tinha visto lá em juros simples, né? Taxa e tempo de aplicação tem que estar na mesma unidade para a gente poder calcular. Se não tiver, não dá para fazer o cálculo, tá? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada em exemplos, porque isso é muito... essa tabela aqui. Antes da gente começar com os exemplos, deixa eu falar sobre essa tabela. Pessoal, o que acontece? Calcular juros compostos, como a fórmula é essa aqui, ó, que tem aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas tem aqui um cálculo exponencial, né? 1 mais i elevado a n. Esse cálculo exponencial, para períodos grandes, né? Então, se a gente fosse calcular aí para 2 meses, 3 meses, até dá para calcular tranquilo. Agora, se for para períodos maiores que isso, então 5, 10, 20 meses, imagina, a gente calcular 1 mais i elevado a 10 dá um trabalho muito grande, né? Assim, não tem muito sentido, né? Você está treinando o cálculo e não está treinando o conteúdo de juros compostos. E a probabilidade de você errar um cálculo desse é muito grande quando você faz ele 10 vezes, né? Então, como a gente faz? Para se usar, né, cálculos com juros compostos, das duas uma. Ou a gente utiliza uma calculadora científica, que é o que geralmente os bancos fazem, né? Os contadores fazem, ou a gente utiliza uma tabela. O que é uma tabela? É essa aqui. Nada mais é essa tabela do que vários cálculos feitos numa calculadora científica e colocados aqui já numa tabela. Como que a gente lê essa tabela? É muito simples. Aqui em cima é o I, tá? É a taxa. Então as taxas lá em cima vão de 1%, 2%, 3%, até, nessa tabela aqui, né, até 18%. E aqui na coluna, ó, aqui na coluna é o N. O que é o N, hein? A gente viu na fórmula. É a quantidade de períodos de capitalização. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quisesse... Isso aqui, essa tabela, ela me dá exatamente isso aqui, pessoal. Ó, 1 mais i elevado a n. Tá? É isso que essa tabela me dá. 1 mais i elevado a n. Então, por exemplo, se eu quisesse ver uma capitalização que tem uma taxa de 2% em 5 meses, como que eu faço?
você vem aqui, acha o 2%. Onde está o 2%? Ah, o 2% está aqui. E aqui na coluna você acha os 5 meses. Ah, os 5 meses está aqui. Então, o cruzamento dessa linha com essa coluna vai ser o 1 mais I de 2% elevado a 5 períodos. Então, ele já faz a conta para você, tá? Se você pegar 1 mais I, ou seja, 1 mais 0,02, que é 2%, elevado a 5, vai dar exatamente esse valor aí, 1,104081, tá? A tabela é para isso, para facilitar minhas contas se eu não tiver uma calculadora. Geralmente, em provas de concursos, vai ser dado uma tabela dessa se ele quiser uma capitalização numa quantidade de períodos alta, né? Geralmente, provavelmente vai ser dada uma tabela dessa, tá? Essa é a tabela de fator de acumulação de capital, tabela do 1 mais I elevado a N. Bom, vamos começar aí os exemplos então, tá? Exemplo 1. Um capital de 6 mil foi aplicado durante 2 anos a uma taxa de 2% ao bimestre. Olha a taxa aqui, ao bimestre. Calcule o montante resgatado e os juros gerados nesse período. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vou calcular o montante aqui. O que eu tenho? Ah, eu tenho capital. Capital é quanto, hein? Capital foi 6 mil reais, né? Eu tenho aqui o tempo. O tempo é quanto aqui, hein? 2 anos. Pessoal, eu tenho a taxa, né? A taxa é quanto aqui? 2% ao bimestre. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é perceber que o tempo e a taxa estão em unidades diferentes. E é nesse momento que eu calculo o N. O que é o N, né? O N é a quantidade de períodos de capitalização. Aqui a minha taxa capitaliza todo bimestre. Bimestre a bimestre. Então, o N vai ser quantos bimestres existem em 2 anos. Tudo bem? Então, o que é o N aqui? É a quantidade de bimestres em 2 anos. Isso aqui vai ser o meu N, tá? Ah, então vamos calcular. O meu N aqui vai ser o quê? Ah, 1 ano. 1 ano, a gente já até viu, né, em problemas anteriores, 1 ano tem 6 bimestres. 2 anos tem 12 bimestres. 12 bimestres. Pronto, já sei o N. Aí agora é só fazer o cálculo, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Vamos lá? Montante é igual a capital, 6 mil, vezes 1 mais I, quanto que é a taxa? 2%. 2% em decimal é 0,02, elevado a N. N aqui é 12. Ah, então montante é igual a 6 mil vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a 12. Ah, tranquilo. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou tomar como auxílio aquela tabela lá, tá? Então, olha lá, o que eu estou procurando? Eu estou procurando 2% capitalizado durante 12 meses. Certo? Onde que está isso aqui na tabela? Está no cruzamento aqui, ó, da segunda coluna com a 12ª linha. Está aqui. Tá? Então, 1,02 elevado a 12 dá 1,268242. Então, aqui deu 1,268242. Então, o montante vai ser 6 mil vezes isso. Tranquilo? Bom, vamos fazer essa conta aqui então, né? Botar ela aqui, vou esquecer a vírgula agora aqui nesse momento, vou pegar só o 6 para multiplicar. Como tem 3 zeros, depois é só andar com a vírgula 3 casas para frente, tá bem? Então vamos multiplicar só esse número aqui. 1,26
8242 vezes 6. Fazendo essa multiplicação vai dar o quê? 6 vezes 2, 12. Vão 1. 6 vezes 4, 24. Com 1 que foi 25. Vão 2. 2 vezes 6, 12. Com 2 que foi 14. Vai 1. 6 vezes 8 agora 48. Com 1 que foi 49. Vão 4. 6 vezes 6 agora 36. Com 4 que foi 40. Vão 4. 2 vezes 6, 12. Com 4 que foi 16. Vai 1. 1 vezes 6, 6. Com 1 que foi 7. Então até aqui deu 7,609452. E aí, como tem 3 zeros aqui, lembra? Eu vou andar com a vírgula 3 casas para frente. Então, montante, andando com a vírgula 3 casas para frente, a vírgula vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó, entre o 9 e o 4, né? Então, o resultado aqui do montante vai ser o quê? R$ 7.609,45 aproximadamente. Tranquilo? Isso aqui é o montante, né? Aí os juros. Como é que eu calculo os juros? Os juros é fácil, né? Montante é igual a capital mais juros. Então, aqui o que eu tenho? Montante, 7.609,45 é igual ao capital. Quanto que é o capital? 6.000 mais os juros. Então, o que vai ser os juros? Vai ser a subtração, né? 7.609,45 menos 6.000. Isso aqui vai dar o quê? 1.609,45. Achei os juros. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima. Um capital de R$12.000 foi aplicado por 3 meses e gerou um montante de R$ 12.363,61. Determine a taxa mensal dessa aplicação. Então, ele já te disse que essa taxa, ó, é mensal, tá? Bom, tranquilo. Vamos começar colocando o que a gente tem aqui, né? Eu tenho capital. Capital é R$12.000. Eu tenho aqui o tempo de aplicação, que foi 3 meses, né? Eu tenho o montante 12.363,61 e eu quero calcular a taxa, que eu não sei. Bom, ele quer uma taxa mensal. Então, o tempo é interessante que esteja em meses, que aí eu já acho a taxa mensalmente. E tá, né? Tá lá em meses, então já facilita a minha vida. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a fórmula, né? Então, vamos lá. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Montante eu tenho 12.363,61 é igual ao capital, que é 12.000, que multiplica 1 mais i, e eu não tenho, é o que eu quero descobrir, né? Elevado a 3. Tudo bem? Tranquilo. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou pegar esse 12.000 aqui e vou passar para o lado de cá dividindo, né? Então vai ficar 12.363,61 dividido por 12.000. Tranquilo? Isso é igual a 1 mais i elevado a 3. Pessoal, para facilitar aqui a conta, para a gente não perder muito tempo, tá? Vou fazer essa continha aqui na nossa calculadora, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 12.363,61 dividido por 12.000.
Pronto, achei um resultado ali, ó, 1,030300. Então aqui deu 1,030300. Isso é igual a 1 mais i elevado a 3. Pessoal, agora o que eu vou fazer aqui é prestar atenção nisso aqui e... Perdão, elevado a n não, né? Já tem aqui que aqui é elevado a 3. Agora o que eu vou fazer é o quê? É prestar atenção nisso aqui e tentar identificar... Porque aqui eu já sei que essa aqui, ó, esse 3, né? Esse 3 significa que foi capitalizado aqui por 3 períodos. Esse 3 é o n, né? Esse 3 é o n. O que eu quero descobrir aqui é o i. Então eu vou lá na tabela e eu vou procurar, referente ao n igual a 3, qual é o i que me dá esse resultado aqui, ó, 1,030300. Tudo bem? Então vamos olhar lá na tabela, ó. Aqui a tabela. Eu quero saber qual é a porcentagem em n igual a 3, ó, vou botar aqui para vocês, vou botar aqui de laranja, tá? N igual a 3, ó, n igual a 3. Então aqui a gente vai procurar, ó, nessa linha, tá? Nessa linha. Nessa linha aqui, qual é a porcentagem que está me dando esse resultado aqui, ó, 1,030300? Está exatamente aqui na primeira, né? Então, olha ela aqui pintando, ó, 1,0303, aí deu ali 0,1, né? Por causa da... Esse último algarismo aí que deu diferente por causa da aproximação, mas não tem problema não, tá? 1,030301, mesma coisa lá que praticamente 1,030300. Então, qual é a porcentagem? Eu acabei de descobrir. A porcentagem está aqui em cima, ó. A porcentagem é 1%. Pronto, é o meu i, tá? Esse é o meu i. Então aqui, ó, já posso escrever que o meu i é igual a 1% ao mês. Tranquilinho. Resultado era esse aqui que o problema queria, tá? Ah, e se eu tivesse calculadora, dava para fazer na calculadora sem usar a tabela? Dava, né? Na calculadora, o que a gente ia fazer? Na calculadora, ó, esse 3 que está aqui ia para o lado de lá como raiz cúbica. Então, ia ficar o quê? 1 mais i é igual a raiz cúbica desse número, né? Daquele número ali. 1,030300. Aí eu ia continuar a conta, né? Isso ia me dar um resultado, essa raiz cúbica. Depois eu ia passar 1 para lá subtraindo e ia chegar no meu i, que com certeza ia dar 1%. Tudo bem? Em outro problema a gente faz assim também, utilizando a raiz cúbica, que eu não acho mais ideal, porque geralmente não se dá calculadora para fazer prova de concurso. Geralmente eles dão aquela tabela lá. Então por isso que eu prefiro ensinar a fazer pelo método da tabela, tá? Mas a gente faz também uma dessa com calculadora, tá? Então vamos lá para o próximo. Aqui, determinado capital foi aplicado... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui já. 30 minutos, dá para fazer esse último aqui. Determinado capital foi aplicado por 2 anos a uma taxa de 3% ao bimestre e gerou um montante de 12.831,84. Determine qual o capital aplicado. Então vamos lá. Eu tenho montante, né? Montante 12.831,84. Eu tenho a taxa, pessoal, a taxa é 3% ao bimestre. Eu tenho tempo, que foi 2 anos. Eu quero saber o meu capital, não sei o meu capital, tá? Bom, primeiro vamos olhar aqui, né? Taxa e tempo estão na mesma unidade? Não, não estão. Então, vou calcular o meu N, né? O que é o meu N, hein?
N. Quantos bimestres tem em 2 anos, não é isso? Ah, e a gente já até fez esse cálculo, acho que no exemplo anterior, né? Em 2 anos nós temos 12 bimestres. Tranquilinho. Então, vamos utilizar agora a fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Vamos lá, montante eu já tenho 12.831,84 é igual a capital, eu ainda não sei, que multiplica 1 mais a taxa. Quanto que é a taxa? 0,03, né? 3%, elevado a N. Aqui o N é 12. Ah, beleza. Então, o que eu tenho aqui? 12.831,84 é igual a capital, que multiplica 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 12. Ah, tranquilo. Agora eu tenho que saber quanto que é esse valor aqui, ó. 1,03 elevado a 12. Vou procurar esse valor lá na tabela, tá? Então, vamos lá na tabela para a gente achar esse valor. 1,03 elevado a 12. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar aqui, ó, vou botar de preto. A gente vai olhar aqui 3%, né? Em 12 meses, né? 12 bimestres. Então, 3% em 12 bimestres, o valor dá esse aqui, ó, 1,425760. Então, aqui, ó, 1,425760. Pronto, vamos continuar o cálculo. 12.831,84 é igual ao capital vezes isso. Então, o que eu posso dizer? Vou passar esse 1,425760 para o lado de cá dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó, o capital, reescrevendo. Capital é igual ao quê? 12.831,84 dividido por 1,425760. E aqui, vamos ver agora isso na calculadora, né? Mais fácil fazer essa divisão. 12.000, deixa eu zerar aqui. 12.831,84 dividido por 1,425760. Resultado, 9.000. Tranquilo? Então, aqui o capital deu R$9.000. Vou botar aqui do lado, tá? C é igual a R$9.000. Era o que ele queria que a gente descobrisse. Tá aqui, tá? Resultado tá aqui do problema. Pessoal, bem tranquilinho, tá? Botei só 3 exemplozinhos aí pra gente ver como é que funciona esse negócio. Essa foi a aula de hoje, tá? Nas próximas aulas eu acho que a gente vai falar de equivalência de taxas e eu vou resolver mais alguns exemplozinhos de juros compostos, tá? Se inscrevam aí no nosso canal e curtam os nossos vídeos. Assim que eu terminar as 3 aulas de juros, vou deixar uma lista recheada de exercícios para vocês fazerem aí, tá? E treinarem bastante. Grande abraço, bons estudos aí a todos.